Sejam todos bem-vindos a mais um programa EBD na Web com a preciosa paz do Senhor Jesus. Hoje com a lição para a classe de adultos número 4, que trata da estrutura da Bíblia. Esta lição é uma lição mais experimental, técnica, uma lição que, evidentemente, nós sabemos que a Bíblia é composta de 66 livros, Antigo e Novo Testamento, mas nunca custa repetir, reexplicar e aprofundar este conhecimento. Estamos tratando de classe de adultos e convidamos você a trazer uma aula bem didática, uma aula bem participativa, para que não seja enfadonha e nem repetitiva. Na era da informação, muitos alunos poderão dizer, mas para que ir à EBD para ouvir que a Bíblia tem 66 livros? Pois é, então nós vamos pedir a Deus graça e vamos trazendo novos conceitos, informações atrativas e principalmente extraindo do aluno seu conhecimento e fazendo com que ele participe, com que ele produza autonomamente mais conteúdo. A verdade prática da lição nos diz que a Bíblia se divide em Antigo e Novo Testamento, totalizando 66 livros divinamente inspirados. Toda ela é a nossa única regra de fé e prática. Quando nós iniciarmos trazendo as definições dos conceitos, é importante também trazer um pouco a atenção do aluno. Você pode começar essa aula apresentando para ele, por exemplo, já que falamos tanto sobre papiros, pergaminhos, livros iniciais, autores, escritores, para já chamar a atenção do aluno, uma foto como essa que estamos colocando aí, que seria um dos manuscritos, né, originais das Escrituras. E aí nós temos, por exemplo, um trecho de um papiro que contém a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 33, até o capítulo 12, versículo 9. Então você pode começar a aula perguntando aos alunos o que é isso. E evidentemente eles vão dizer, é um manuscrito, é um papiro, é um pergaminho. E o que é que está escrito aí? E o aluno aí evidentemente vai ficar aquele jogo, aquela brincadeira, tentando descobrir o que é. E você já inicia a aula de maneira bem agradável e participativa. E aí você pode revelar um pouco mais, dizer, olha, isso aí é um trecho do Novo Testamento, certo? Antigo ou Novo Testamento. E aí, se o aluno estiver bem esperto, ele vai perceber que a grafia é grega. Os caracteres se aproximam mais do grego do que do hebraico. Você também, professor, pode trazer uma outra figura, como essa que nós estamos colocando aí. E aí, essa representa o Antigo Testamento, a grafia já em hebraico. Um texto massorético, já com as pontuações das vogais. E você pode mostrar que esse já é um texto trabalhado, diferente desse outro terceiro texto que nós estamos colocando aí, que já é um texto lá bem antigo, do Antigo Testamento propriamente dito. Não é? Então, você pode brincar, me permita a expressão, com os alunos, chamando a atenção deles e mostrando um pouco dos textos originais. Voltando a esse outro texto, o primeiro, que é a primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, 33 ao capítulo 12, verso 9, você pode orientar os alunos aí falando, por exemplo, quantos capítulos vocês acham que tem aí? Quantos versículos? E aí, depois que revelar, os alunos vão ficar bem atenciosos e até surpresos que nós temos aí uma porção de um texto que vai de um capítulo ao outro. E aí você já inicia mostrando que, no original, a Bíblia não apresentava a divisão de capítulos e de versículos. Isso é uma divisão posterior para facilitar o manuseio. Imagine se nós estivéssemos hoje no culto e disséssemos, olha, a leitura bíblica vai ser agora, primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 33 ao 35. Então, íamos ter que procurar qual pergaminho era Coríntios, qual era o primeiro, qual estava, então, essa porção do capítulo 11 e quais seriam os versículos 33 ao 35. Seria muito mais trabalhoso, possivelmente iríamos acabar o culto e não iríamos achar o texto. Então, para a glória de Deus, na formação do cânon, através do trabalho dos pais da igreja, dos reformadores, nós temos estas divisões que são didáticas extremamente proveitosas, mas exigem de nós mais atenção, porque às vezes uma sessão, um certo comentário, um certo assunto, não termina quando termina a divisão daquele capítulo. Isso é muito visto nos profetas e também nas epístolas. Os capítulos sucessivos continuam tratando aquele assunto anterior, mas nada que traga percas, nada que traga confusão, muito pelo contrário, a leitura atenta nos mostrará
que é importante esta divisão por capítulos e versículos, né? E aí você vai mostrar que o trabalho dos primeiros eruditos foi muito importante para a igreja, pois, além da língua original ser o hebraico e o grego e alguns textos em aramaico, que são línguas até com características bastante distintas da nossa, como o hebraico, por exemplo, que se lê da direita para a esquerda, além de nós termos a tradução para os nossos idiomas, para a nossa língua materna, nós também temos estas divisões didáticas, além dos testamentos e dos livros, em capítulos e em versículos. Então, iniciando a aula com essa informação, nós já despertamos o interesse do aluno. Lembrando que até esta divisão de capítulos e versículos e a formação do cânon foi um evento que cremos, evidentemente, cremos totalmente nisso, que foi guiado pelo Espírito Santo de Deus, culminando aí nos 2 testamentos, que é o Antigo e o Novo, e a divisão de livros. Uma outra figura que trazemos para vocês, já que Bíblia significa biblioteca, conjunto de livros, trazemos esta figura também didática, que mostra uma estante com vários livros, e aí cada grupo de livros aparecendo com cores parecidas e estão bem próximos. E aí nós temos no Antigo Testamento o Pentateuco, que são os 5 livros da lei, escrito por Moisés. Nós temos os livros históricos, que são constituídos, esse grupo aí constituído por 12 livros. Nós temos os poéticos, com 5 livros, de Jó a Cantares. Os proféticos, que são subdivididos em 5 profetas maiores e 12 profetas menores. Isso é o conjunto do Antigo Testamento. Testamento que significa aliança, pacto. Algumas pessoas utilizavam o termo velho, mas nós preferimos o termo antigo, pois o velho nós sabemos que tem uma conotação até muitas vezes pejorativa. E algumas pessoas nem querem aceitar mais o Antigo Testamento, o que é um grande erro, um grande descuido, um grande equívoco que mostra pouco conhecimento das Escrituras. Gálatas, capítulo 3, versículo 29, Paulo diz: e se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Paulo está escrevendo para cristãos, para a igreja, para nós, dizendo que nós também somos herdeiros segundo a promessa. Isso mostra que o Antigo Testamento é a nossa herança teológica também. Há algo de Deus para nós ali, pois tudo que está no Antigo Testamento é a preparação do plano da salvação que seria revelado em Jesus Cristo. Então, todos os livros do Antigo Testamento, inspirados por Deus, que entraram no cânon sagrado, eles têm a sua utilidade para nós, evidentemente, ainda hoje. Um detalhe interessante é que todos os livros do Antigo Testamento são reconhecidos tanto para os judeus como para os cristãos, os mesmos 39 livros. A única coisa que muda é que os judeus agrupam os livros em uma outra classificação, mas a quantidade de livros e os livros que são os mesmos, tanto para o cânon judaico como para o cânon cristão evangélico, cristão protestante, tá bem? E aí você, professor, fala bastante bem aí dessa parte do Antigo Testamento, trazendo essas informações, recapitulando-as para os alunos. Uma maneira, ao invés de ficar falando quais são, seria levar uma ficha onde você pode colocar as classificações e pedir que os alunos coloquem quais são os livros que se encaixam ali naqueles critérios. Você pode também levar os nomes dos livros, né, impressos em faixas, em fitas assim, e pedir, colocando numa grande mesa, ou pedir para que os alunos segurem sacos, de repente, ou caixas, cada grupo representando um grupo de livro, e naquele grande monte de nomes de livros, pedir, embaralhados, pedir para que os alunos vá encaixando na classificação correta. Ao invés de passar um tempo falando quais são os grupos e os livros, você faz com que o aluno aprenda fazendo, e depois você, professor, faz as correções necessárias que forem aparecendo. É uma forma da aula também ser meio participativa. Também agora o Novo Testamento. E aí o Novo Testamento nós temos também uma classificação que nós encontramos nessa figura da estante. Os evangelhos, que são os 4, 3 sinóticos e o de João, um livro histórico, que é Atos dos Apóstolos, as epístolas, que se dividem nas paulinas, que são 13, e nas gerais, que são 8, melhor falando, e por fim, Revelação, que é um tipo de livro que recebe o próprio nome do livro. Apocalipse, nós sabemos que traduzido para o português significa
revelação. E aí, comentando um pouco sobre a canonicidade, tanto dos livros do Antigo quanto do Novo Testamento, o comentarista nos traz que são 3 os critérios para aprovar a canonicidade: a inspiração divina, o reconhecimento pelo povo de Deus e a sua preservação. Um outro teólogo divide esses critérios também em 3, com nomes sinônimos: originalidade, né? Desde que o texto bíblico seja original, inspirado pelo Espírito Santo, que usou um autor para escrevê-lo, não uma espécie de psicografia, como no Espiritismo, que uma entidade, um espírito toma a pessoa e ela inconscientemente, involuntariamente escreve. Nós não cremos que foi assim. Cremos que as faculdades mentais, a consciência foi mantida do autor e o Espírito Santo lhe inspira os temas e as palavras e, usando o seu vocabulário, usando o seu contexto histórico, cultural, a sua vivência daquele autor, ele vai registrar o que é a vontade de Deus revelada nas Escrituras. Um segundo critério é a concordância com a ortodoxia, ou seja, se aquele escrito concorda com os fundamentos da fé visto nos outros livros. E, por fim, um reconhecimento geral por parte da comunidade cristã. Nós sabemos que ao longo dos séculos isso foi se desenvolvendo, se formando. O cânon, como nós temos hoje, não surgiu do dia para a noite, claro, foi passando pelo crivo da comunidade cristã, pelos pais da igreja, pelos reformadores, até chegar a nós de maneira inegável e inconfundível, como é hoje. Então você pode focar, professor, nesses 3 critérios para defendermos a fé diante daqueles que dizem que a Bíblia é um livro humano, a Bíblia é um livro cheio de erros, a Bíblia é um livro ultrapassado. Nós vamos mostrar que não. Nós sabemos que os primeiros livros a serem escritos foram os livros da lei, os livros do Pentateuco, embora que o primeiro livro escrito nós cremos que foi Jó, é o primeiro livro do cânon sagrado, possivelmente também de autoria de Moisés. Só que é interessante que esses livros do Antigo Testamento, os primeiros vão ser escritos em torno de 1000 a.C., e o último livro que vai ser escrito, que é Malaquias, fechando o cânon bíblico e dando início àquele período intertestamentário do silêncio de Deus, durante 400 anos, vai compreender aí um período de 1000 anos entre os primeiros livros que foram escritos e o último livro do Antigo Testamento. Nós temos um intervalo aí em torno de 1000 anos de escrita. Uma coisa interessante é que os eventos do Gênesis, as primeiras evidências do que acontece, foi mesmo antes da escrita. Deus começa a agir antes mesmo que a escrita tivesse aparecido. Então, os primeiros acontecimentos foram mantidos por tradição oral, não se perderam ao longo do tempo, Deus agindo de maneira miraculosa neste sentido, até que vem o primeiro escritor, o primeiro autor bíblico e registra, através da tradição oral, recepciona todos aqueles dados e, evidentemente, os escreve. Outra coisa interessante acontece no Novo Testamento, pois os primeiros livros foram escritos aproximadamente 30 anos após a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Os primeiros evangelistas tiveram muito mais o cuidado em proclamar as Escrituras, no sentido da confirmação do que era o Antigo Testamento na pessoa de Cristo, do que registrar. Então, o Evangelho foi proclamado antes de ser escrito. Isso é tremendo. Isso é glorioso. E pouco depois de 30 anos, começam, então, a escrita dos Evangelhos e das cartas, paulinas. E aí nós já estudamos aqui que algumas pessoas dizem, mas do primeiro escrito até as suas primeiras cópias tem aí um lapso de tempo. Sim, um lapso de tempo de poucas décadas. Enquanto as obras gregas da filosofia antiga e da história têm um lapso de tempo de milênios, de até 2 milênios entre os primeiros escritos e as suas cópias. Então, queridos amigos, queridos irmãos, nós vemos como a Bíblia tem um curto espaço de tempo para o registro das informações e a sua consequente reprodução, só mostrando a fidedignidade, a exatidão do texto bíblico revelado pelo Senhor, o nosso Deus. Então, essas são as dicas, as orientações para esta aula e tenho certeza que são informações riquíssimas para que o professor possa aprofundar. Lembrando que o cânon do
Antigo Testamento se encerra assim com Malaquias, e o Novo Testamento, os últimos livros a serem escritos são os livros escritos pelo apóstolo João, os Evangelhos, as Epístolas e o livro de Apocalipse, né? São informações importantes para a aula. Você também pode trazer para essa aula curiosidades bíblicas, que até em alguns dos subsídios elas aparecem. Por exemplo, quantas vezes aparece o nome Deus, quantas vezes aparece o nome Jesus na Bíblia Sagrada, quantas vezes aparecem a expressão não temas. São informações bem interessantes. Você pode levar a telas impressa para entregar aos alunos o maior capítulo, o menor, o maior versículo, o menor, o livro da Bíblia que não aparece a palavra Deus, que é o livro de Esté, né? Qual livro o nome Deus aparece mais vezes, e assim você traz algumas informações interessantes que também dinamizam a sua aula. Queridos irmãos, que Deus abençoe, e como nos diz o texto áureo em Lucas 24:44, e disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco. Convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Você sabia que a livraria Arca Missionária vai até você? Pois é, para sua melhor comodidade, sua livraria agora dispõe dos serviços de entrega. Tudo isso para que você, amigo leitor, desfrute de boas literaturas sem sair do conforto da sua casa. Entre em contato conosco através do nosso WhatsApp 81982867808 ou através das nossas redes sociais. Livraria Arca Missionária, cada dia mais perto de você.